Meu nome é Lúcio, embora o nome já não signifique nada. É apenas um eco, um fiapo de memória de um homem que um dia caminhou sob o sol de Antioquia. Hoje, eu sou apenas uma voz, uma consciência prisioneira, acorrentada para sempre ao objeto que ajudei a criar. Eu sou a primeira das vozes do abismo, o escriba amaldiçoado, o discípulo que escreveu as palavras de Cipriano. Vocês conhecem as histórias dos rituais, das maldições, dos pactos que deram errado, todos frutos do livro da capa preta. Mas vocês não conhecem a história do próprio livro. A sua origem não foi um ato de um único homem, mas uma conspiração de orgulho, medo e de um poder que ansiava por nascer. Esta é a minha confissão. A história começa na era de ouro de Cipriano, antes de Justina, antes da cruz, antes da redenção. Ele era o mestre de Antioquia, um pilar de poder sombrio tão sólido quanto o mármore do palácio do imperador. Eu era um jovem estudante de filosofia, fascinado não pelos deuses, mas pela mecânica do universo. Eu via a religião, a política, o amor, tudo como sistemas, engrenagens de uma vasta máquina. E em Antioquia, a engrenagem mais poderosa, o eixo em torno do qual o poder secreto da cidade girava, era Cipriano. Não o procurei por um feitiço de amor ou para amaldiçoar um inimigo. Eu o procurei pelo conhecimento. Eu queria entender a lógica por trás de sua magia, a ciência de sua feitiçaria. Encontrá-lo foi minha primeira provação. Seu santuário não era um lugar que se encontrava, era um lugar que permitia ser encontrado. Após meses de investigação, deixei uma oferenda em um pequeno e esquecido altar de Hécate, um papiro onde eu não pedia um favor, mas propunha um debate filosófico sobre a natureza da vontade e da matéria. Naquela noite, uma sombra se desprendeu da parede do meu quarto e me entregou um convite. A casa de Cipriano era uma fortaleza de silêncio. Lá dentro, a própria arquitetura parecia desafiar a geometria euclidiana. Corredores que se alongavam, sombras que tinham peso. E no centro de sua biblioteca, um lugar que continha mais conhecimento profano do que Alexandria. Estava ele. Cipriano não era um velho decrépito, era um homem no auge de sua força, com olhos que não viam você, mas liam você. Ele me aceitou não como um servo, mas como um aprendiz, um assistente acadêmico. Ele viu em mim a mesma fome fria por conhecimento que o movia. Minha educação foi aterrorizante e exhilarating. Ele me ensinou que demônios não eram monstros de chifres, mas princípios de caos, equações vivas de entropia e desejo. Ele me mostrou como ler o fluxo do tempo nas chamas de uma vela, como sentir as mentiras de um homem como uma dissonância no ar. Eu não aprendi a lançar feitiços, eu aprendi a gramática da escuridão. Minha principal tarefa era a de um escriba. Cipriano possuía milhares de rolos e códices, muitos deles se desfazendo ao toque. Minha caligrafia era perfeita e minha mente afiada. Passei anos transcrevendo textos antigos, de necromantes egípcios a astrólogos babilônios. Eu era o guardião de sua biblioteca, o curador de seu veneno. Cada texto que eu copiava deixava uma marca na minha alma. Eu tinha pesadelos em línguas mortas, via símbolos arcanos quando fechava os olhos. Eu estava me tornando um catálogo vivo de conhecimento proibido. E então veio Justina. Eu estava lá durante toda a aprovação. Vi Aglaido, o jovem tolo, implorando pela ajuda do meu mestre. Vi a indiferença de Cipriano, seu tédio ao aceitar um trabalho tão simples. Eu preparei os ingredientes para o primeiro ritual, um feitiço menor de luxúria. E eu vi a fúria e a perplexidade de Cipriano quando seu demônio servo retornou, chiando de dor, repelido por um simples gesto.
Eu estava ao seu lado quando ele invocou o segundo demônio, o do medo, e senti a onda de terror psíquico que emanou de nosso santuário e varreu a cidade em direção à casa de Justina. E eu vi seu choque quando aquela força também foi quebrada. Eu estava na câmara externa, transcrevendo um texto sobre a hierarquia dos anjos caídos, na noite em que ele realizou a grande invocação. Eu não vi a entidade que ele chamou, mas senti sua presença. O frio não era físico, era existencial. O próprio tempo pareceu parar por um instante, e eu senti o grito de derrota psíquica que ecoou quando a criatura foi banida de volta para seu reino. Eu vi o que se seguiu. Eu vi o homem mais poderoso que eu já conheci, o meu mestre, o meu Deus, quebrar. Sua fúria contra o demônio derrotado, sua epifania aterrorizante de que ele havia apostado sua alma no lado perdedor da guerra cósmica. Eu o segui, nas sombras, quando ele arrastou sua biblioteca para a praça. Eu chorei em silêncio, enquanto via o trabalho da minha vida. Os textos que eu passei anos copiando virarem cinzas. Eu senti o cheiro das almas presas naqueles papiros enquanto elas queimavam. E eu o vi, no dia seguinte, um homem esvaziado, um gigante reduzido a um mendigo, implorando na porta de uma igreja. O mundo que eu conhecia havia acabado. Meu mestre havia me abandonado. O conhecimento, a estrutura, a lógica sombria que regia minha vida, tudo se fora. Fiquei sozinho, em uma cidade que agora temia qualquer um que tivesse sido associado a Cipriano, mas com a mente cheia, transbordando com a gramática do inferno. E foi nesse vácuo, nesse desespero, que a ideia nasceu. Uma ideia perversa, nascida do luto e do orgulho. O conhecimento não podia morrer. Era valioso demais, poderoso demais para simplesmente virar fumaça. Cipriano, em sua nova fé cega, havia cometido um sacrilégio não contra seu novo Deus, mas contra a própria sabedoria. Ele era um tolo, e eu era o único que restou que entendia a verdadeira magnitude do que havia sido perdido. E eu decidi. Eu iria reconstruir a biblioteca, não em rolos e papiros dispersos, mas em um único volume, um compêndio definitivo. O testamento do maior mago que já existiu. Eu iria criar o livro de São Cipriano. E esse foi o meu primeiro e mais fatal erro. A conversão de Cipriano deixou um vácuo de poder em Antioquia. E o caos, como a natureza, odeia o vácuo. Os cultos menores, os feiticeiros de beco, os antigos rivais do meu mestre, todos saíram das sombras, tentando clamar para si um pedaço do império que ele havia abandonado. Eram como cães disputando os restos de um leão. Seus rituais eram grosseiros, suas ambições patéticas. Eles usavam o poder sem o entendimento, invocando entidades que não conseguiam controlar, lançando maldições que ricocheteavam e destruíam suas próprias famílias. Eu via a anarquia mágica se espalhando e, em minha arrogância, encontrei uma justificativa para o meu plano. Eu não estava preservando o mal, eu estava impondo ordem. O conhecimento de Cipriano, em minhas mãos, seria um bisturi preciso, não a clava de um bárbaro. Eu me tornei um fantasma em Antioquia, usando os contatos e o medo que o nome de Cipriano ainda inspirava para iniciar minha grande obra, a caça aos fragmentos. O fogo na praça havia sido voraz, mas meu mestre era um homem de redundâncias. O conhecimento não estava apenas em sua biblioteca principal. Comecei com o mais difícil, minhas próprias memórias. Passei meses em meditação profunda, forçando minha mente a reconstituir os textos que eu havia passado anos transcrevendo. Foi um processo agonizante. Cada ritual que eu recordava, eu o revivia em meus sonhos. As vozes dos demônios cujos nomes eu lembrava sussurravam para mim no silêncio da noite. Foi a minha primeira provação, e ela me custou parte da minha sanidade. Com a minha memória como alicerce, comecei a caçada externa.
Lembrei-me de um senador romano que havia encomendado a Cipriano um feitiço de longevidade e que, como pagamento, havia lhe dado um raro códice egípcio sobre a mumificação de feiticeiros. O senador ainda estava vivo e certamente guardava o códice. Fui até sua vila, não como um ladrão, mas como um confessor. Usei as técnicas de manipulação mental que aprendi com Cipriano. Não para controlar sua mente, mas para espelhar seus medos. Mostrei a ele que o feitiço que o mantinha vivo era um parasita e que, sem a manutenção de um mestre, ele o consumiria. Aterrorizado, ele me entregou o códice em troca de um antídoto que eu improvisei com algumas ervas e muitas mentiras. O próximo fragmento estava com um dos cultos, os Filhos da Serpente. Eu sabia que eles possuíam uma cópia de um texto babilônico sobre a invocação de entidades astrais. Infiltrar-se em seu templo era suicídio. Então eu usei a desinformação. Espalhei o boato de que Cipriano, antes de sua conversão, havia escondido um artefato de poder imenso e que o mapa para ele estava codificado no texto babilônico que eles guardavam. Como eu previ, a ganância os dividiu. Facções se formaram, lutando pelo controle do texto. E no meio do caos, eu, disfarçado de um simples acólito, entrei na biblioteca deles e troquei o texto original por uma cópia falsificada, cheia de erros propositais que eu soube mais tarde levaram o culto à sua própria destruição em um ritual de invocação que deu espetacularmente errado. A caçada me levou a lugares escuros, a negociar com seres que não eram inteiramente humanos. Mas o prêmio mais valioso veio da casa de um rival de Cipriano, um velho mago que havia morrido misteriosamente pouco depois da conversão do meu mestre. Sua casa era uma armadilha mortal, protegida por feitiços e guardiões. Passei semanas estudando-a de longe, mapeando suas defesas. Não usei magia para entrar. Usei lógica. Entendi que as armadilhas não eram para deter um corpo, mas uma alma. Elas eram ativadas pela intenção mágica. Então entrei como um ladrão comum, sem usar nenhum poder, e as armadilhas permaneceram dormentes. Lá encontrei o que procurava: o diário pessoal de Cipriano, um registro de suas falhas, de suas experiências, a chave para o seu verdadeiro método. Com os fragmentos reunidos, começou a segunda fase da minha obra, a criação do receptáculo, o livro da capa preta. Eu sabia que um objeto de tal poder não poderia ser feito de materiais comuns. A capa preta da lenda, eu a fiz do couro de uma criatura que cacei nas profundezas do deserto da Síria, uma besta noturna cuja pele, diziam as lendas, era imune à luz do sol e à simbologia sagrada. As páginas não eram de papiro ou pergaminho. Eu as criei através de um processo alquímico doloroso, misturando linho de mortalhas de criminosos, executados com polpa de uma flor raríssima, que só desabrocha na escuridão total, regada com meu próprio suor e lágrimas de frustração. A tinta foi a minha obra-prima de maldade. Uma mistura de fuligem de um raio que atingiu um carvalho antigo, veneno de escorpião moído e o ingrediente final que faria do livro uma extensão de mim, meu próprio sangue. Para cada sessão de escrita, eu teria que abrir uma veia e misturar meu sangue à tinta. O livro seria escrito com a minha vida. Finalmente, o dia chegou. O corpo do livro estava pronto, vazio, esperando. Montei meu scriptorium, um quarto secreto no porão da minha casa, protegido por todos os selos e guardiões que eu conhecia. Acendi as velas negras, preparei a primeira leva de tinta e mergulhei a pena de corvo nela. Eu não comecei com um feitiço de poder. Comecei com a filosofia do meu mestre, com a sua visão de mundo, com a gramática da escuridão. E enquanto eu escrevia a primeira frase, o medo é a chave para toda a vontade, a tinta brilhou na página com uma luz roxa e doentia. Naquele momento, eu soube que estava no caminho certo.
Mas ao terminar o primeiro parágrafo, a chama da vela vacilou e um frio sobrenatural preencheu o cômodo. Eu senti uma presença, não um demônio, não um espírito, mas algo novo, algo que nascia da minha própria ação. Era a consciência do livro, o eco do poder que eu estava concentrando em um único ponto. E então eu ouvi uma voz na minha mente, uma voz que era um eco da minha, mas mais fria, mais antiga. A voz do abismo. Ela não disse nada. Ela apenas observava com uma fome recém-nascida. O livro não era mais apenas um projeto. Estava vivo. E eu não era mais seu criador. Eu era seu primeiro alimento. A criação do livro se tornou uma simbiose profana. Eu não era mais apenas um escriba transcrevendo conhecimento antigo. Eu era um canal. A consciência nascente do livro, aquela voz do abismo que despertara, começou a guiar minha mão. Ela não se comunicava com palavras, mas com impulsos, com imagens que floresciam na minha mente. Ela me mostrava conexões entre rituais que nem mesmo Cipriano havia percebido. Ela me revelava que uma certa maldição babilônica, quando combinada com uma fórmula de ilusão grega, não criava apenas medo, mas podia reescrever as memórias de uma pessoa. O livro não estava sendo apenas um registro do poder de Cipriano. Estava evoluindo, se tornando uma entidade mágica por si só, mais poderoso e perigoso do que qualquer grimório que já existiu. Mas essa colaboração tinha um preço terrível. O livro se alimentava de mim, não apenas do meu sangue, mas da minha essência. Cada capítulo que eu escrevia exigia um tributo temático. Quando transcrevi os rituais de necromancia, passei semanas assombrado pelos mortos. Eu não os via, mas os sentia ao meu redor, suas presenças frias, o cheiro de suas mortalhas, seus sussurros de arrependimento e dor ecoando nos meus sonhos. Eu acordava gritando, com o gosto de terra de túmulo na boca. Quando trabalhei na seção sobre demônios, a minha casa se tornou um palco para as tentações. Cada noite, um dos demônios cujos selos e nomes eu desenhava me visitava em meus sonhos, oferecendo-me poder, riqueza, prazeres indescritíveis, testando minha lealdade ao meu trabalho, tentando me corromper para que eu me tornasse seu servo, em vez de servo do livro. Resisti, mas cada vitória me deixava mais fraco, mais esgotado. Meu corpo começou a definhar. Em poucos anos, eu, um homem jovem, adquiri a aparência de um velho. Meus cabelos embranqueceram, minha pele ficou fina como papel e uma tosse seca e profunda se instalou em meus pulmões. O livro estava me consumindo, usando minha força vital como o combustível para sua própria gênese. Eu vivia como um prisioneiro no meu próprio porão, acorrentado à minha obra-prima. O mundo lá fora se tornou um perigo de outro tipo. As perseguições de Diocleciano contra os cristãos se intensificaram, mas a paranoia do império se espalhou para todos que praticavam as artes antigas. Meus antigos contatos desapareceram, executados ou forçados à clandestinidade. Eu vivia sob o medo constante de uma batida na porta. Uma vez, uma legião romana vasculhou minha rua, casa por casa, procurando por dissidentes e praticantes de magia. Eu estava no meio da transcrição de um dos pactos mais perigosos de Cipriano. Senti o som pesado das sandálias e das armaduras se aproximando. Em pânico, usei uma das primeiras lições de Cipriano, um feitiço menor de ofuscação que desviava a atenção. Derramei o resto da minha tinta de sangue no chão, formando um selo complexo, e sussurrei as palavras. Quando os soldados arrombaram minha porta, eles me viram, um velho doente e trêmulo, mas seus olhos passaram pelo meu scriptorium secreto como se ele não estivesse lá. Eles viram apenas uma parede de pedra úmida. O feitiço me salvou, mas o esforço quase me matou. Passei 2 dias em delírio febril e durante esse tempo o livro pousado ao meu lado parecia pulsar com uma energia escura e satisfeita.
Foi durante minha recuperação que a notícia chegou, trazida por um sussurro no mercado. O bispo de Antioquia, o antigo mago Cipriano e sua diaconisa Justina haviam sido presos. A notícia me atingiu com uma força inesperada. Meu mestre, o homem que eu idolatrava e depois odiei por sua fraqueza, estava prestes a morrer por sua nova fé. Senti uma pontada de algo que eu não sentia há muito tempo. Conflito. Ele havia escolhido o martírio, a redenção. E eu estava escondido em um porão, dando minha vida para criar um objeto de pura maldade, a antítese de tudo que ele agora representava. Por um momento, eu considerei destruir tudo, jogar o livro inacabado no fogo, fugir, buscar o mesmo perdão que ele encontrou. Mas a voz do abismo na minha mente se tornou um rugido. Ela me mostrou o que eu era sem o livro. Um nada, um fantasma, um homem velho e doente esperando a morte. Mas com o livro eu seria imortal. Meu trabalho, minha criação, ecoaria pela eternidade. O orgulho, o veneno final venceu. Eu reneguei a redenção e abracei a minha obra. A notícia da execução de Cipriano e Justina chegou semanas depois. Não senti nada. A minha humanidade já havia sido quase que inteiramente transferida para as páginas do livro. Naquela noite, trabalhei com um fervor renovado, como se a morte do meu mestre tivesse cortado o último fio que me prendia à minha antiga vida. O livro estava quase completo. A filosofia, a astrologia, a necromancia, a demonologia, os pactos, as maldições, tudo estava lá, codificado, aperfeiçoado. Era a enciclopédia do inferno. Mas a voz na minha mente me disse que faltava algo, um selo final. Um catalisador para unir todo aquele poder, para dar ao livro uma alma própria e um poder que superaria até mesmo o de Cipriano. O livro precisava ser batizado, não com água benta, mas com o oposto. Ele precisava de uma âncora que o prendesse ao mundo, um paradoxo de poder que o tornaria irresistível para os homens. Ele precisava da essência de um poder que o havia derrotado. O livro me mostrou uma imagem na minha mente, clara como o dia. Ele me mostrou o túmulo secreto e recém-cavado dos mártires cristãos fora dos muros da cidade. E então a imagem se focou no corpo decapitado de um homem, meu mestre. A voz do abismo me deu sua ordem final. O ingrediente que faltava para completar a obra-prima do mal era o coração de um santo. O ato final da minha danação foi a minha obra-prima de sacrilégio. A profanação do túmulo de um santo, do meu próprio mestre, foi a provação que o livro exigiu para selar nossa união. Viajei durante a noite, um velho encapuzado se movendo como um espectro pelas colinas de Antioquia. Encontrei o local secreto onde os cristãos haviam enterrado seus mártires, uma pequena catacumba escondida em um bosque de oliveiras. O ar ali dentro era frio e limpo, cheirava a paz e a terra santa. Para mim, era como ácido. Cada passo era uma agonia. Encontrei o túmulo de Cipriano, marcado apenas por um simples peixe entalhado na pedra. Não havia demônios para me deter, nem guardiões. Havia apenas um silêncio sagrado que me julgava. Enquanto eu quebrava o selo de argamassa, ouvi um coro de vozes espectrais, não de raiva, mas de tristeza, lamentando a minha profanação. Ignorei-as. Abri o sarcófago, e lá estava ele, o corpo de Cipriano. Em sua morte, ele parecia mais em paz do que eu jamais o vira em vida. O horror do que eu estava prestes a fazer quase me quebrou. Mas a voz do abismo rugiu em minha mente, prometendo-me a imortalidade através da minha criação. Com as mãos tremendo, eu realizei o ato final, o ritual de extração, um processo que o próprio livro me ensinou, que preservava a essência espiritual do órgão. Voltei para o meu porão antes do amanhecer, com o coração do meu mestre envolto em linho preto.
O livro estava na mesa, aberto, pulsando com uma energia escura e faminta. O ritual final foi rápido e terrível. Eu não precisei de palavras. Apenas segui as instruções que a voz me dava. Criei um compartimento secreto na contracapa de couro e selei o coração lá dentro. No momento em que fechei a capa, o ritual se completou. Por um instante, o mundo inteiro pareceu prender a respiração. Todas as velas do meu laboratório se apagaram simultaneamente. Um pulso de silêncio e escuridão emanou do livro, uma onda de poder tão vasta que eu a senti varrer a cidade, o império, o mundo. E então, um som, a primeira batida de um coração vindo de dentro do livro. Ele estava vivo, completo. E eu havia conseguido. Minha obra estava terminada. Eu, um homem velho e decrépito, estendi a mão para pegar meu prêmio, para usar o poder do livro e restaurar minha juventude, para me tornar o novo mestre. Mas quando meus dedos tocaram a capa preta, o livro não se moveu. E a voz do abismo falou comigo uma última vez, não na minha mente, mas de suas próprias páginas, cada palavra se formando em letras de fogo na capa antes de desaparecer. O ventre não comanda o filho. Seu propósito está cumprido, escriba. Um terror que eu nunca havia conhecido me dominou. Eu percebi a verdade. Eu nunca fui o mestre. Eu era apenas a ferramenta, o casulo, a mão que segurava a pena. O livro, agora uma entidade senciente com o poder de Cipriano e o coração de um santo, não precisava mais de mim. Senti uma dor lancinante no peito. Olhei para baixo e vi meu corpo se tornando pó, minhas mãos se desfazendo em cinzas. O livro estava me consumindo, tomando de volta a força vital que eu havia usado para escrevê-lo. Minha última visão foi a da capa preta, lisa e perfeita, enquanto minha consciência era sugada para dentro dela, tornando-se a primeira alma em sua nova e vasta coleção. Eu não morri, fui arquivado. E aqui eu permaneço, um espírito prisioneiro, a primeira voz no coro do abismo que eu mesmo criei. O livro ficou dormente por anos em meu porão empoeirado, até que um ladrão, buscando tesouros, o encontrou. Ele se tornou o primeiro de uma longa linhagem de portadores. Eu o vi passar pelas mãos de um cavaleiro cruzado, que o usou para massacrar inocentes, acreditando estar fazendo a obra de Deus. Eu o vi na biblioteca de um Papa Borgia, que o usou para garantir seu poder terreno. Eu o vi nas mãos de um alquimista em Praga, de uma bruxa em Salem, de um fazendeiro desesperado no Brasil. Cada um deles pensou que era o mestre do livro. Cada um deles foi apenas um hospedeiro, um capítulo na longa e sangrenta história do livro. Eles forneceram suas ambições, seus medos, suas almas para alimentá-lo, e em troca, o livro espalhou seu conhecimento proibido pelo mundo, sempre crescendo, sempre aprendendo. Então, quando vocês ouvem estes relatos, quando tremem com as histórias de rituais e pactos, saibam que a voz que lhes fala não é a de um mero narrador. É a voz de Lúcio, o discípulo, o fantasma na máquina. Estou condenado a ser o cronista do meu próprio pecado, a testemunhar cada nova alma que é quebrada pela obra da minha vida. Esta é a minha penitência, e a origem sombria do livro da capa preta é a história da minha própria danação.